Vamos fazer um exercício, tá? Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Item A. Qual é a velocidade média do carro durante este percurso de 80 km? Entre parênteses, suponha que o carro se move no sentido positivo de x. Item B. Qual é a velocidade escalar média? Item C. Trace o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Essa definição de velocidade escalar média que o Resnick faz aqui, ela não tem assim muito sentido não. Tá? Ele vem discutir aqui uma velocidade que é só a distância sobre o tempo sem considerar para qual é o lado que essa velocidade, por qual é o sentido de x que a velocidade está indo. Isso não tem assim muita importância não, porque não tem nenhuma física. É só uma definição a mais. Então vamos ignorar isso e vamos nos preocupar com o resto. No caso específico aqui, elas são estritamente iguais, tá bom? Mas não é relevante, vamos deixar para lá. Vamos calcular a velocidade média. Vamos calcular de duas formas, né? Vamos calcular primeiro analiticamente, depois vamos calcular pelo gráfico. Então vamos lá. Bom, então o automóvel ele percorre um trecho, que eu vou chamar aqui de trecho 1, tá? O trecho 1, ele tem ΔX1 de 40 km e a velocidade média, ele fala viaja a 30 km por hora, então não precisa nem ser a velocidade média, pode ser simplesmente um V1 de 30 km por hora. E depois ele fala em um trecho 2, onde tem um ΔX2, que também é 40 km. E só que dessa vez a velocidade, a V2, é 60 km por hora. Tá? Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km por hora? Então ele pergunta qual é a velocidade média. A velocidade média é isso que ele quer saber. Velocidade média é ΔX sobre ΔT. No caso específico aqui, vai ser o ΔX total pelo ΔT total. Né? Ora, mais o ΔX total é ΔX1 mais ΔX2 e o ΔT total é ΔT1 mais ΔT2, certo? Quem que é o ΔX1 e o ΔX2? Nos foi dado, tá aqui. Quem que é o ΔT1 e o ΔT2? Bom, isso a gente não tem. Então, para isso, nós vamos calcular aqui. ΔT1, quem que é? Lembra da definição? V igual a ΔX sobre ΔT. Então, ΔT1 é ΔX1 dividido por V1. Né? Eu vou deixar assim. ΔT2 é igual a ΔX2 dividido por V2. Então agora eu posso colocar aqui dentro. Eu coloquei essa igualdade vermelho para vocês verem que eu vou usar isso aqui. Então nós temos aqui ΔX1 mais ΔX2 dividido por ΔT1, que é ΔX1 dividido por V1 mais ΔX2 dividido por V2, tá? Eu agora vou colocar isso aqui, mas eu vou colocar primeiro isso aqui. Vai ficar V1 vezes V2, aqui vai ficar V2 ΔX1 mais V1 ΔX2. E em cima, quem que eu tenho? ΔX1 mais ΔX2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar V1 vezes V2 vezes ΔX1 mais ΔX2 dividido por
V2 delta x1 mais V2, mais V1 delta x2. Bom, nós temos os V's e temos o delta x, então agora nós podemos substituir. Quem que é o V1? V1 é 30. Escrever aqui quilômetros por hora, tá? Quem que é o V2? O V2 é 60. O que? Quilômetros por hora. Agora eu vou multiplicar pelo delta x1 mais delta x2, que é 40 quilômetros mais 40 quilômetros. Tudo isso dividido por... Vamos lá. V2, quem que é V2? É 60 quilômetros por hora, vezes o delta x1, que é 40 quilômetros, mais o V1, que é 30 quilômetros por hora, vezes o delta x2, que é 40 quilômetros. Poxa, tem 40 quilômetros em tudo que é lugar aqui. Então eu posso cortar esses 40 quilômetros. Bom, deixa eu fazer passo a passo, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro só os números. 30 vezes 60 vezes 40, que multiplica 1 mais 1. Coloquei só em evidência, tá bom? Vezes quilômetros por hora, vezes quilômetros por hora, vezes quilômetros. Dividido por quem? Dá para colocar alguma coisa em evidência, dá para colocar o 40, né? Dá para colocar o 40 aí, quilômetros por hora. Dá para colocar o quilômetros também. Abre, vai ficar, eu coloquei o 40 aqui, ficou 60 mais 30. Ficou assim. Então eu posso cortar esse quilômetros com esse quilômetros por hora com esse quilômetros por hora, sobrou. Ainda posso cortar o 40 com 40, né? Então ficou quem? Ficou 30 vezes 60 vezes 2, que eu vou botar assim, 30 vezes 60 vezes 2, dividido por 60 mais 30 é 90, vezes sobrou apenas quilômetros por hora, né? Então, o 0 vai com 0, 3 fica 1, 3 fica 3, 60 por 3 dá 20. Bom, não é difícil você se convencer que isso aqui vai dar 40 km por hora. Bom, agora vamos para o item B, vamos fazer o gráfico, né, do movimento. O jeito mais fácil, bom, a gente pode começar calculando esses tempos delta t1 e delta t2. Delta t1 é delta x1 sobre delta v1. Delta t2 é delta x2 sobre delta v2. Não é difícil você se convencer, né, que esse cálculo está correto e que o delta t1 é 1 hora, 1 e 1/3 de hora, ou seja, 1,3333 da hora, enquanto que o delta t2 é igual a 2/3 da hora, que é 0,66666 da hora. Mas o que interessa aqui é 2/3, tá? Opa, esse aqui era para ter sido apagado já. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse gráfico. Vou colocar de preto. Beleza? Então vamos fazer o gráfico. X como uma função do tempo, tá? Então esse aqui vai ser o X em quilômetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E agora vamos marcar as horas. 1 hora, vou fazer maior as marcações da hora, tá? 1 hora,
2 horas, 3 horas, 4 horas. Bom, esse aqui é o tempo em horas, tá bom? Então, o movimento começa aqui, né? Em x igual a 0. E aí ele anda 40 km por hora a 30 km por hora. Né? Ele anda 40 km a uma velocidade de 30 km por hora. Ele leva 1,33 horas por isso. Ele leva 1 hora para andar 40. Deixa eu colocar as marcações que eu esqueci. Então aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Não quis colocar as outras, tá? Então ele vai andar 10, ele anda 40 quilômetros e para isso ele leva 1 hora e 33. Então se isso aqui é 1 hora, isso aqui é 2 horas, 3 horas, esse 4 não ficou legal, né? 4 está muito próximo. 4 seria mais ou menos aqui, né? Então ele levou quanto para percorrer os primeiros 40 quilômetros? Ele levou 1 hora e 33. Então é 1 hora e mais 1/3. Seria uma coisinha aqui assim. Então a gente pode marcar esse ponto aqui. 1 hora e 1/3. Tá? Então ele saiu daqui veio pra cá. E ele levou 1 hora e 1/3. Bom, depois ele vai sair desse ponto do 40, ele vai andar mais 40 quilômetros. Quanto tempo que ele vai levar para andar esses 40 quilômetros? Tá aqui, ó. 2/3 da hora, não chega nem 1 hora. 2/3 é exatamente o que falta para completar 2 horas. Então o próximo ponto vai estar aqui no 80, né? Chute. O próximo ponto vai ser aqui, vai estar aqui no 80. E vai corresponder a 2 horas. Então esse ponto agora está bem aqui. O que pode melhorar, vou dizer o que pode melhorar aqui. Esse 1/3 ele pode vir um pouco mais para a direita, porque na verdade ele é de fato um pouco mais para a direita. Esse é o problema quando você for. Se eu for dividir esse cara em 3, ele estaria aqui e ele estaria aqui, mais ou menos, né? Então esse ponto 40, na realidade ele tem que estar bem aqui assim. Acho que agora vai dar uma noção de realidade um pouco maior, né? Então esse ponto está aqui, esse outro está aqui. Então o ângulo não é 2 vezes maior, mas a tangente é 2 vezes maior. Lembrando que a tangente cresce muito rápido, né? Então isso aqui é θ1 e a tangente de θ1 é igual a 30 km por hora, porque isso aqui é 1 hora e 1/3, né? Uma hora e 1/3. E esse cara aqui é θ2, de tal forma que a tangente de θ2, fiz um Q aqui, né? θ2 é igual a 60 km por hora. Como é que nós vamos calcular a velocidade média? De onde é que eu vou tirar a velocidade média nesse gráfico aqui? Bom, a velocidade média é ΔX sobre ΔT. Quanto foi o ΔX total percorrido? Tá aqui, ó. 80. Qual foi o tempo
total necessário para esses 80 km serem percorridos? Está aqui, foram 2 horas. Portanto, a velocidade média é 40 km por hora, da mesma forma como nós já havíamos calculado antes. Isso aí, pessoal.